Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Artigo 1º. O Presidente da República, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e os membros do Congresso Nacional prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. No dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Parágrafo 1º. Será assegurada gratuidade na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios de comunicação de massa, cessionários de serviço público. Parágrafo 2º. O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regulamentadoras deste artigo. Artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Artigo 4º. O mandato do atual presidente da República terminará em 15 de março de 1990. Parágrafo 1º. A primeira eleição para presidente da República, após a promulgação da Constituição, será realizada no dia 15 de novembro de 1989, não se lhe aplicando o disposto no artigo 16 da Constituição. Parágrafo 2º. É assegurada a irredutibilidade da atual representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Parágrafo 3º. Os mandatos dos governadores e dos vice-governadores, eleitos em 15 de novembro de 1986, terminarão em 15 de março de 1991. Parágrafo 4º. Os mandatos dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores terminarão no dia 1º de janeiro de 1989, com a posse dos eleitos. Artigo 5º. Não se aplicam às eleições previstas para 15 de novembro de 1988 o disposto no artigo 16 e as regras do artigo 77 da Constituição. Parágrafo 1º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, será exigido domicílio eleitoral na circunscrição, pelo menos, durante os 4 meses anteriores ao pleito, podendo os candidatos que preencham este requisito, atendidas as demais exigências da lei, ter seu registro efetivado pela Justiça Eleitoral após a promulgação da Constituição. Parágrafo 2º. Na ausência de norma legal específica, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral editar as normas necessárias à realização das eleições de 1988, respeitada a legislação vigente. Parágrafo 3º. Os atuais parlamentares federais e estaduais eleitos, vice-prefeitos, se convocados a exercer a função de prefeito, não perderão o mandato parlamentar. Parágrafo 4º. O número de vereadores por município será fixado para a representação a ser eleita em 1988 pelo respectivo Tribunal Regional Eleitoral, respeitados os limites estipulados no artigo 29, inciso 4 da Constituição. Parágrafo 5º. Para as eleições de 15 de novembro de 1988, ressalvados os que já exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes por consanguinidade ou afinidade até o 2º grau, ou por adoção do Presidente da República, do Governador de Estado, do Governador do Distrito Federal e do Prefeito, que tenham exercido mais da metade do mandato.